Ines aqui para mais um vídeo do canal, 1 ano e 2 meses separada, e eu quero trazer aqui o vídeo mais polêmico, de repente, dessa minha jornada. Eu quero saber se você dá conta das suas escolhas. Você consegue aí arcar com o peso das suas escolhas? E isso é algo que realmente é importantíssimo, e eu quero trazer aqui como eu pensava, como eu penso hoje e como isso tem feito, tem me gerado aí um grande resultado. Vamos falar de outras coisas também. Eu tô muito alegre, muito feliz. Eu deixei um pouco de trazer os vídeos aqui no canal, porque são os processos, são os ciclos. Quando a gente faz um canal que ele é focado mais na vida da gente, nas nossas vivências, a gente também precisa respeitar esse tempo. Então, existem tempos que a gente tem coisas para trazer e existem tempos da gente, né, ficar mais quietinha. Então, existe o tempo do falar, o tempo do calar, e esse é a vida, né? Esses são os ciclos da vida. Então, eu tô muito feliz por isso, porque hoje eu tô alinhada profissionalmente, pessoalmente, melhorou muito o relacionamento com meu filho também, e é algo que tem me feito muito feliz, ter visto, assim, essa decisão que eu tive de sair do casamento, em ver hoje o meu filho muito alinhado também. Por quê? Porque nós três lá, como eu trago nos vídeos aqui, lá no casamento, nós três estávamos desalinhados, nós não estávamos bem, não convivíamos bem, né? Mas o menino, ele é filho e ele convive bem comigo, tanto com o pai dele, ele tem um relacionamento incrível, tanto com um quanto com o outro, mas eu com meu filho estou muito feliz. Então é algo aqui que eu já quero trazer esse celebre aqui, porque eu acho que hoje eu voltei também a fazer as constelações familiares, e isso também eu quero compartilhar aqui com vocês. Por quê? Porque a constelação, ela é da minha alma, e foi ela que me escolheu. Então eu tô muito feliz em manter hoje a decisão de facilitar as constelações, e hoje também eu atuo com mentorias sistêmicas. Então eu tô bem alinhada com todo esse fluxo da vida, com todo esse processo, e o quão importante foi eu me alinhar com as minhas irmãs, com a minha família, entender e alinhar e tomar esses pais de verdade no meu coração, na minha vida, no meu corpo, para eu poder seguir aqui o que eu preciso seguir e ter essa leveza. Teve um vídeo que eu falei que eu tinha ainda algumas dúvidas sobre amizades, né? Então, o que eu fiz? Eu recomecei do zero nas amizades também. Existiu uma parte que eu pensei, que eu fiz um protocolo de dependência emocional, e ali eu vi que eu precisava me afastar, tipo assim, das pessoas do meu passado. E foi algo que eu levo muito a sério. Quando eu tomo uma decisão que eu sei que ela é para o meu crescimento, eu fiz isso. Eu não convivia muito com as pessoas do meu passado, mas tinha ainda alguns acessos. E aí eu fiz, então, as amizades, eu comecei praticamente do zero. A única que ficou foi a Lise, que tá no Mato Grosso, e a gente se fala por vídeo, mas as amizades daqui, começou tudo do zero. Então, hoje eu tenho algumas amigas incríveis, mulheres maravilhosas que têm chego. E o que eu quero trazer para vocês sobre essa questão das amizades. Mamãe, pedi minha água. Tá aqui. Não pode ficar sem água. E o que eu quero trazer aqui relacionado a amizades. As amizades, elas têm muito a ver com o que a gente entrega e com o que a gente recebe. Então, é o dar e o receber. Todas as relações funcionam assim. Mas nas amizades é algo que às vezes a gente, com aquela questão de querer ter 1 milhão de amigos, né, que pregaram para nós que quero ter 1 milhão de amigos, enfim, e na verdade não é isso. A essência nossa, humana, ela nem permite que a gente tenha muitos amigos, porque existem as leis do dar e do receber. Então, às vezes nas amizades é isso que acontece. Descompensa essa amizade, porque um dá demais, o outro toma demais, e é onde que essa amizade ela fica descompensada. Então, hoje na maturidade, é muito bom entender isso e levar para as amizades esses limites, essa questão de saber se eu estou também invadindo a vida da pessoa, se eu estou deixando essa pessoa me invadir, porque a gente precisa ter limites nas amizades também. Então, hoje é muito legal, eu tenho muita abertura, eu trago muito essa questão da comunicação, porque eu sempre falo para as pessoas que a comunicação foi algo que me prejudicou muito na minha vida, em todas as áreas da minha vida. A comunicação com ruído, ela me prejudicou. Então, hoje eu faço muita pergunta, hoje eu trago tudo que eu sinto, eu falo, eu expresso,
e hoje eu não tenho medo de expressar o que eu sinto, de dizer o não, de pedir limite, de dar limite também, de não invadir a vida do outro, enfim, as questões, o respeito, o limite pelo como pensa e escolhe as coisas. Então hoje eu fico muito nesse lugar, tomo muito cuidado com política, com igreja, com questões sociais, com questões raciais. Então hoje, assim, ó, eu digo assim, que esse lugar aqui que eu tô morando, ele vai sempre, para sempre ficar no meu coração. Eu tenho planos de ficar aqui até dezembro, mas mesmo eu saindo daqui, que eu sei que eu vou, né, que eu tenho muita coisa para viver, eu tenho muita vida para viver, eu tenho muitos projetos que estão entrando em andamento, e eu sei que até dezembro eu vou para outro lugar, e eu quero também ir para outro lugar, eu quero desenhar uma vida diferente em outro lugar em 2027. Então esse lugar aqui, ele vai ficar na minha alma, no meu coração. Ele é um lugar que ele me permitiu ser a Ines de verdade. A Ines que gosta da terapia sistêmica, da constelação familiar, a Ines que se separou, que saiu do casamento, a Ines que é a mãe do Victor, a Ines que é aquela mulher alegre, que gosta lá do baile, da bandinha, que gosta lá de dançar, né, assim, a dança e a música são duas coisas que elas estão na minha vida, e elas são igual um respirar para mim. Elas são igual um respirar. E hoje eu tenho muita consciência disso, né? Então essa Ines aqui, foi esse lugar aqui que me permitiu que eu realmente fosse para o meu lugar. Então, se eu pudesse dizer assim para vocês, qual que é o sentimento, como que eu me sinto hoje, é assim que eu me sinto. Esse lugar aqui, ele me deu essa permissão, ele me trouxe essa perspectiva, ele me trouxe isso, ele me trouxe pro meu lugar, ele me trouxe pra minha essência. Ele voltou lá, eu tenho um vídeo aqui que eu coloquei, né, que quando eu tinha 17 anos, eu vivi uma época muito feliz e muito intensa da minha vida. E hoje eu posso dizer pra vocês, assim, que nos meus 48 anos, quase 49, eu estou num lugar muito feliz da minha vida. Eu estou num lugar que eu realmente escolhi estar. Eu estou pagando um preço dessa escolha, mas eu sei que eu estou no lugar que eu gostaria de estar. Eu estou no lugar que, desde 2016, que veio várias coisas na minha vida, a perda da minha sogra, que veio a questão do sobrepeso, do câncer, que veio doença, que veio todos os maiores desafios da minha vida na época, né? Que hoje eles são muito menores, né? Porque conforme a gente vai crescendo e se melhorando, os desafios, eles acabam ficando pequenos, né? Então, os nossos medos, eles ficam assim, pequenininhos. Existem, mas eles ficam pequenininhos. Então, eu sei que os desafios virão, mas a cada passo, a cada dia, a cada hora, eu venho me melhorando, eu venho buscando isso. Não é simples, mas precisa ser feito, como a gente fala, se você tiver a decisão e der o passo, com certeza a coisa vai fluir. Lá atrás, eu tinha muito medo, sim. E hoje, quando eu vou conversar com alguém, principalmente alguma mulher que chega, como que é e tal, eu digo, olha, nós não temos noção da nossa força. Nós não temos consciência do quanto a gente consegue, do quanto a gente pode, porque a gente não decide, a gente não faz, a gente não age. Porque a partir do momento que eu agi e eu olhei para um lugar que ali não tinha mais nada para mim, que ali eu não tinha mais nada para fazer, que ali a minha prosperidade não estava, que ali a minha alegria já tinha sumido, que ali eu não era mais eu, foi a melhor coisa que aconteceu. E depois vim para esse lugar e limpar o meu coração e saber que hoje eu sou eu na minha essência. E a cada dia eu vou fazendo esse movimento. A cada dia que eu vou para minhas orações, que eu vou ali pro meu Pense Comigo, no caderno, pro meu PDA, para as minhas percepções, porque eu escrevo ali no meu caderno, eu penso assim, que incrível, que maravilhoso é eu ter tido essa coragem. Eu fico alegre com a coragem, com a minha coragem. Então, teve muito trabalho ali com a minha criança interior, teve muito trabalho, assim, para tomar esses pais, para ir para o meu lugar. Teve protocolo de dependência emocional com as minhas irmãs, que é algo, assim, que eu não imaginava o quão dependente emocionalmente, quanta coisa eu tinha que resolver, principalmente com a irmã que nasceu 3 anos antes de mim, que a gente se relacionou bastante na infância e na adolescência. Então, quanta coisa tinha para resolver. E às vezes a gente diz assim, eu não tenho nada. Gente, cuida com isso, porque quando tu diz que não tem nada, ali é que tem coisa para resolver, porque conscientemente você tá dizendo que não tem nada, mas o teu inconsciente, ele já vai apontar para um monte de coisa. É por isso que você precisa
de pessoas para te auxiliar, de estar em mesas onde que as pessoas te auxiliem, que elas saibam mais que você, um terapeuta, um mentor, alguém para te auxiliar, um amigo que já seja esperto, que já chegue e já, te dá ali uns tapas na cara, como a gente fala, né? Pra quê? Pra isso, pra você se olhar, pra você dizer assim, opa, peraí, vamos ligar a anteninha, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que eu gosto muito da Barra de Assis, porque se faz muita pergunta. É ensinado a fazer muita pergunta. Então, quando a gente diz, eu sei tudo, ou eu não tenho nada, e essas frases, tome cuidado. Então, vá para o lugar de perguntar. Então, hoje eu entendi muito isso, e com as minhas irmãs foi assim. Então, quando eu entendi, eu disse, nossa, vamos resolver. E tá muito legal, a gente tem um relacionamento incrível, cada uma no seu lugar, nos seus limites, e tá maravilhoso. Então, arcar com essa questão das escolhas da gente não é simples. E aqui também tem a ver com autorresponsabilidade. Então, eu preciso entender o que eu quero, eu preciso fazer as minhas escolhas. Só que eu não tenho um mapa, eu não tenho uma bússola, eu não tenho como que a gente fala? Como saber se vai dar tudo certo, se não vai. E essa questão, gente, assim, de dar tudo certo ou não, tenha cuidado. Por quê? Porque a jornada da vida o melhor da vida é a jornada. Então, às vezes, a gente fica preso lá no resultado final. E aí a gente não vive aqui. E hoje eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente o meu dia. Hoje eu ocupo todos os minutos do meu dia com coisas maravilhosas, com trabalho, com caminhada, com pessoas, com livros. Então eu preencho o meu dia assim o máximo que eu posso. Com coisas que eu gosto, com coisas que me realizam, às vezes coisas que eu não gosto também, porque a autorresponsabilidade ela tem isso, vai ter coisas que a gente não vai gostar de fazer, mas a gente vai ser preciso fazer. Mas hoje eu faço muito isso. Então, a autorresponsabilidade das nossas ações, o que a gente escolhe, vai precisar existir. Então, a gente precisa também entender isso. Ir para o nosso lugar e dizer, não, realmente eu falei isso, eu não falei, assumir os nossos erros, assumir as nossas coisas. Eu sempre falo da liberação e dos perdões. Até hoje eu estava atendendo uma mulher e ela disse, mas eu libero muito fácil, eu não vejo em mim essa questão do perdão. E eu falei para ela, e enquanto ela falava para mim, eu já vinha assim, né, a questão. O perdão, às vezes, ele é para nós mesmas. Ele é pro tempo que a gente se abandonou, ele é pro tempo que a gente cuidou demais dos outros, ele é para aquele tempo que a gente não fez nada por nós. Eu falo aqui e eu sempre trago aqui nas redes sociais porque eu acho super importante, porque quem vê a gente aqui gravando vídeo acha que é tudo mil maravilha e não é. Hoje, fisicamente, eu sou muito feliz com o meu corpo. Eu fiz um processo de emagrecimento lá em 2018, né? Depois eu também tive a questão de fazer uma lipoaspiração, de dar uma melhorada no meu corpo, né? E então hoje eu cuido muito, eu malho, eu cuido da alimentação. Então o meu corpo físico hoje, ele é realmente o que eu gostaria. É o que eu busquei lá em 2018, que eu comecei a buscar esse corpo físico. Agora, teve uma questão que foi a questão dos dentes, que eu não me cuidei. Então, eu estou em tratamento nos dentes. No início ali, faz o que? Uns 2 anos que eu comecei. Teve um tratamento bem invasivo, assim, foi bem doloroso. Ela fechou, porque os meus dentes estavam aparecendo todas as raízes. E eu não tomava água, tomava gelado, assim, ele me ardia, ele me doía, tudo que eu comia. E eu estava vivendo daquele jeito. Então, assim, uma das coisas que eu tive que me perdoar, que eu tive que olhar pra mim e me perdoar de verdade, foi eu ter me abandonado nessa questão dos dentes. Então, hoje é algo que eu estou passando pelo processo, que eu preciso curar em mim, que eu preciso me perdoar. Então, às vezes, a gente diz assim, eu libero perdão, eu não guardo mágoa. Só que o maior perdão que a gente precisa fazer para nós mesmas, pro tempo que a gente não se cuida, pro tempo que a gente se abandona, pro tempo que a gente não faz por nós. E aí, é isso que eu trago hoje para vocês, também aqui nessa questão das escolhas, né? Porque é uma escolha eu cuidar de mim, é uma escolha eu olhar para mim e dizer assim, não, peraí, eu quero emagrecer, é uma escolha eu dizer assim, não, eu quero cuidar do meu cabelo, eu quero ter uma unha feita, eu quero ser feminina, eu quero ter essa imagem que eu me sinta bem. Só que é uma construção, há uma construção e não é simples. Não é simples. Hoje, para eu vir aqui gravar um vídeo, para eu sair, eu vou ali no espelho em 5 minutos eu faço uma maquiagem.
Claro que não é uma maquiagem, né? Mas é uma automaquiagem. Hoje eu já tenho essa facilidade. Hoje é muito simples. Eu já me acordo, já me maqueio. Só que nem sempre foi assim. E lá no início do processo, se você está nesse início do processo, você vai perceber quanta dificuldade você vai ter de se arrumar, de se maquiar. Por quê? Porque é pra você. Então, se você se abandonou, se você não se cuidou, se você não se zelou, se você se deixou por último, esse perdão é pra você. Esse perdão não é pra ninguém. Então, quando eu falo sobre isso, hoje eu gosto de trazer bastante para vocês, porque eu sei que edifica muito. Eu uso muito aqui o canal do YouTube para me edificar. Então, hoje, se você precisasse liberar um perdão, libere para você mesma. Libere pelo tempo que você se abandonou, libere pelo tempo que você não se cuidou, libere pelo tempo que você não olhou para você de uma forma amorosa, que você se chicoteou, que você se criticou. E se libere hoje, se acolha, se aceite, se ame. E a partir daqui, você vai poder construir a mulher que você quer ser. Porque eu fui aquela mulher que eu dizia que eu tinha mão grande, que eu era masculina, que eu tinha isso aqui, que eu era braba, que eu sempre estava muito no fazer, no pesado. Não é que não é para você fazer, gente, não é isso que eu tô dizendo. Mas é porque nós precisamos desacelerar, é porque nós precisamos soltar. O que é meu, o que é do fulano, o que é do ciclano, e o que é meu eu pego, eu assumo, eu bato no peito e assumo, mas o que não é, solta pro outro. Por quê? Porque depois, no final da jornada, ou no meio da jornada, como eu me sinto hoje, né, no meio da jornada, você vai perceber que você gastou muita energia fora, que você não guardou dinheiro pra você, que você não fez por ti. Só que não tem mais como voltar atrás. É você dizer assim, ok, foi tudo assim? Perfeito, mas agora eu vou fazer por mim. E aí é que vem essa questão de você se auto-perdoar, de você soltar esse passado. Foi como foi. Foi como foi. E agora eu faço por mim. É uma fala que a gente traz muito na constelação familiar. Foi como foi, eu acolho, mas agora eu faço por mim. Muito obrigado, porque agora eu tomo a minha vida, e agora eu vou pra frente, e agora eu prossigo. E é isso. Quero deixar por aqui esse vídeo. Nem sei que título vou botar, mas se você ficou até aqui, se inscreva no canal e diga aí qual que é aí o que você precisa se perdoar, ou se você dá conta aí de bater no peito e arcar com as suas escolhas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.